o Trump deu uma atropelada no Lula. A cara dele na coletiva de imprensa na embaixada denota um pouco isso, e o fato dele ter fugido da coletiva de imprensa de ambos juntos também comprova isso. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Jordi vence embate contra o PT e Justiça recusa ação por Partido dos Traficantes. É isso mesmo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores contra o deputado federal Carlos Jordi. O PT queria uma indenização de 40 mil por danos morais, além da exclusão de postagens nas redes sociais do congressista. O processo foi aberto por causa de declarações que o parlamentar fez por meio da rede social X em outubro de 2025. Em post, Jordi chamou a sigla de Partido dos Traficantes. Em outra publicação, o deputado apontou suposta ligação entre o partido e organizações criminosas como o primeiro comando da capital. Para a juíza, a associação às publicações não podem ser consideradas como forjadoras de um excesso civilmente punível. Abre aspas. Ninguém xingado de filho da P se ofende de fato por terem falado algo referente à sua mãe. Fecha aspas, disse a juíza. De acordo com ela, a imunidade parlamentar merece acolhimento no caso. Lula diz que pediu a Trump liberação de vistos e cita PL da dosimetria. É isso mesmo. Presidente sugere que redução de penas dos presos do 8 de janeiro pode influenciar decisão dos Estados Unidos sobre sanções a autoridades brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que voltou a entregar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma lista com nomes de autoridades brasileiras e familiares que seguem com vistos suspensos para entrar no país. Ao comentar o tema depois da reunião desta quinta-feira, Lula associou a recente derrubada de seu veto ao PL da dosimetria no Congresso Nacional pode influenciar a revisão das sanções impostas pelos Estados Unidos. Mas é muito cara de pau mesmo, né? Imprensa americana diz que Trump teria esmagado Lula a portas fechadas. É isso mesmo. O término do encontro entre Lula e Donald Trump sem a aparição pública conjunta dos dois líderes ganhou forte repercussão entre jornalistas e comentaristas americanos. Nos Estados Unidos, a ausência de coletiva e o cancelamento da participação diante da imprensa alimentaram especulações de que Trump teria pressionado duramente o presidente brasileiro durante a conversa reservada. O jornalista americano Eric Dort afirmou nas redes sociais que crescem os comentários de que Trump teria esmagado Lula às portas fechadas, depois de nenhuma aparição pública ter ocorrido, apesar de estar prevista na agenda da Casa Branca. Eu resumiria essa reunião como pastel de vento. E olha que está faltando a massa do pastel. Tem mais vento que qualquer coisa, né? Olha, pela leitura que a gente pode fazer, até porque o Lula escolheu manter tudo em sigilo, né, tirar a transparência, não ter aquela tradicional reunião depois dos dois presidentes juntos, com a imprensa toda reunida. Ele preferiu só a claque brasileira, mais controlada, mais domesticada, né? Eu diria que foi um fiasco isso, né? Depois de 3 horas, ficamos de marcar mais reuniões com os responsáveis de cada área e na próxima pode ser uma teleconferência, alguma coisa assim, que é mais barato. Lula mentiu muito para o Trump, né, como é de praxe, deve ter feito promessas irreais também, fez as piadinhas depois na sua coletiva ali, falando que espera que não retirem os vistos dos jogadores do Brasil, porque o Brasil está indo para ser campeão da Copa, só que acusou o golpe, né, de que pediu, com a lista que ele levou, os ministros e as autoridades que ainda estão sem visto para entrar nos Estados Unidos, uma vez que o PL da dosimetria passou e o seu veto foi derrubado. Ele colocou dessa forma, né? Então, veja, Paula, juntando tudo, porque realmente esses participantes aí não disseram nada com nada, não tem nada de relevante. A própria mensagem do Trump é um pouco vaga demais e enigmática. Eu adoraria ter a tecla SAP da diplomacia para entender o que ele quis dizer com o dinâmico presidente Lula. Fiquei muito curioso com a escolha dessa palavra, né? Mas a verdade é que não saiu nada disso. O Lula não conseguiu uma boa imagem, uma boa repercussão para a sua campanha eleitoral, que é o seu único intuito nesse momento, vamos combinar, né?
O Trump deve ter ficado meio sem paciência. A repercussão na imprensa americana foi muito pequena. Enquanto estava tendo o encontro, eu fiquei zapeando vários canais e ninguém falava disso. Saiu uma coisinha ali na Fox News na hora, tem no New York Times um destaquezinho, mas se você entrar agora na Fox News não tem nada, se você entrar agora na CNN americana não tem nada, né? E o que saiu com um tom meio negativo contra o presidente brasileiro, né? Então, de novo, foi num dia que os Estados Unidos engrossaram para cima de Cuba, que todo mundo sabe que é um velho aliado de Lula, né? O regime cubano ditatorial. Então, juntando tudo isso para tentar resumir a minha impressão, né, desse encontro tão esperado, é um pastel de vento na melhor das hipóteses, um fiasco na mais provável delas. A linguagem corporal deles nessa coletiva de imprensa dos brasileiros, das autoridades do governo Lula, demonstram isso. Era um clima meio de enterro e um presidente visivelmente desconfortável. Ô Piotr, queria saber também qual é o seu palpite aí, dinâmico, presidente Lula, o que será que Trump quis dizer com isso? E voltando ali à mensagem do Trump que ele publicou na rede social, ele disse: discutimos diversos temas, incluindo o comércio e especificamente tarifas. Não falou absolutamente nada sobre segurança pública, guerras, conselho da ONU, que depois a gente vai ver que o presidente Lula tocou nesses assuntos durante a coletiva. Para mim, primeiramente, sobre o dinâmico, é que o Lula deve ter sido tão falastrão e aí é aquela história. Arranje uma palavra aí para a gente definir esse momento. Segundo, que acho que esse tweet, esse post no X do Trump diz muita coisa, embora seja muito curto. Quando ele não vai adiante, ou seja, os assuntos importantes provavelmente nem foram as tarifas. E aí a gente vê por que o governo brasileiro evitou esse encontro bilateral, ou seja, a entrevista coletiva que o Constantino mencionou há pouco. Mas veja só que esses ministros que acompanharam o Lula, veja quanto de bobagem eles contaram. Porque no mundo das informações, digamos, ali, no momento em que você quiser, você acessa a internet com tudo muito claro e muito rápido de descobrir, até porque, obviamente, os americanos têm uma embaixada aqui, têm consulados e estão passando essas informações. Ele falou que o momento da economia está bom. Você acha que isso vai convencer quem na Casa Branca? Vamos lá, o PIB vai crescer muito menos do que no ano passado, para você ter uma ideia. Crescimento, apesar das condições do mundo estarem precisando de demanda de produtos brasileiros, mas vamos lá, vai crescer menos. A inflação começou a subir novamente. Os juros continuam altos, mesmo com esses cortes recentes da taxa Selic, são um dos maiores, o segundo maior do mundo, a taxa real de juros maior do mundo. O desemprego voltou a subir. E olha que nós temos todo esse contingente milionário de pessoas que dependem de Bolsa Família, que estão fora do mercado de trabalho, que também engana, por exemplo, esse mercado de trabalho brasileiro. Mesmo assim, voltou a subir o desemprego. As contas públicas passaram de 80% a relação dívida-PIB. Sem contar que passaram também de mais de 10 trilhões a dívida geral, 8,6 é só do governo federal. Ou seja, nós estamos contratando uma crise no Brasil. O governo Lula está contratando uma crise de insolvência fiscal lá na frente. Apesar de aumento de imposto, que ele aumentava a dívida ainda mais, ou aumentava os gastos. Se a gente olhar a baixa produtividade brasileira, o que não é um atrativo para nenhuma empresa americana investir aqui. Mais que isso, eu tenho um problema. Agora o governo Lula está discutindo o fim da escala 6x1, ou seja, em vez de discutir como melhorar a produtividade do trabalhador brasileiro com, digamos, cursos de formação ou de retreinamento de pessoas, nada disso está sendo discutido. O governo quer reduzir trabalho sem melhorar a produtividade, ou seja, é uma conta que não fecha. E depois a gente viu o ministro de Minas e Energia falar em segurança jurídica para investimento aqui. Recentemente a Cargill, agora aqui, ali, para transportar soja, lá no Porto, no Pará, teve uma invasão de indígenas. O governo Lula saiu do assunto, deixou a empresa sozinha. Você acha que a Cargill não contou isso para o mundo inteiro? Ou seja, que segurança jurídica nós estamos falando, que decisões do Congresso até outro dia eram completamente revisadas pelo Supremo Tribunal Federal e por ministros aliados do governo federal. É o tipo de bobagem que se diz, porque é o seguinte, né? Como o papel aceita qualquer coisa, microfone, o sujeito sai falando. Agora, não tem, eu dei aqui os números, esses números são todos oficiais da economia brasileira. Esse fato da Cargill é recente, não é uma coisa que aconteceu 15 anos atrás. Eu estou citando um só. Sem contar, pergunta aí, o agronegócio brasileiro, que é a galinha dos ovos de ouro da economia brasileira, bateu recorde de empresas com recuperação judicial. Que momento da economia está bom? Eu estou pegando só fatos, eles não puseram nenhum fato na mesa. Mas, enfim, ali é aquela história, né? O Constantino mencionou, pegou só a patota ali, falou para a imprensa brasileira, a maioria ali era de jornalistas brasileiros, que deveriam questionar questões óbvias, né? Fazer questões sobre números fáticos, ou seja, questões práticas da economia brasileira, mas fica o dito pelo não dito, né?
Para mim, acho que o post do presidente Donald Trump revela muito mais. O que realmente foi discutido, o Lula não quis tocar no assunto e o governo americano, estrategicamente, pareceu escolher o silêncio também. Vamos ver como é que esse negócio vai avançar daqui por diante. Ou o governo brasileiro entregou muito mais coisas de novo para o governo americano e o governo americano fala, tá, eu guardo segredo e você me entrega o que eu estou precisando. Seja lá com terras raras ou qualquer outra coisa. Tá. André Marcília, tem gente no chat perguntando, será que o Lula levou a tal da jabuticaba? Augusto tinha lembrado disso? Será que teve aí essa troca, esse escambo de mercadorias? Se levou, comeu, ou roubaram. Né? Até a jabuticaba roubaram. Então pode ser outra... Paca também não levou, né? Paca não levou. Agora, ele foi chamado de dinâmico. Dinâmico, essa foi a expressão. Isso. Eu queria fazer uma sugestão. Pessoal, sobretudo de Presidente Prudente, que tem colocado aquelas faixas, né, que foram tidas como uma homenagem ao presidente Lula pela Polícia Federal. Só o adjetivo sem o sujeito, mas parece que está implícito. Mas vamos trocar, vamos passar a colocar agora faixas escritas assim, dinâmico. Eu acho que já dá a entender, porque também não é muito diferente. A pessoa que é dinâmica, ela tá ali, tá aqui, tá de um jeito, tá do outro, se não faz uma coisa, faz outra. Então, é uma forma de evitar que a Polícia Federal bata a tua porta e arranque as suas faixas, coloque da próxima vez, na próxima manifestação, dinâmico. Nosso presidente é dinâmico. Eu acho que isso serve. Outra coisa que me chamou a atenção é essa fala, esse blá blá blá, como bem disse o Consta, desses ministros, né? É impressionante. Eu fiquei ouvindo ali e por um momento, Paula, eu viajei e fiquei pensando, nossa, deve ser bom morar no país desses ministros aí. De onde será que são esses ministros? Eu lembrei que era do Brasil. Eu falei, opa, eles são daqui, não dá para morar porque é tudo mentira. Então, esse blá blá blá, que é para inglês ver, no caso para americano ver, né? É óbvio que não engana ninguém. E vocês já disseram aqui, o Piotr usou uma expressão de que eu gosto, que é o seguinte, foi uma reunião de trabalho. E aí, às vezes acontece, tem uma reunião de trabalho, eu já fiz isso no meu escritório, eu não tenho nada a ver com a reunião não é comigo, mas eu vou junto, só para aparecer e falar assim, mostrar que eu tô lá, sabe? Olha, eu apareço, não sei nem do que se trata a reunião, mas entro lá e falo, pois não, prazer rever vocês, nem sei quem são as pessoas, só para mostrar alguma autoridade. Eu acho que o Lula foi fazer isso. Foi tirar foto com o Trump para usar nas eleições. Mas, de verdade, não há a menor chance do Lula ter negociado algo para o país, algo em nome do Estado. Até porque o Lula é um governo demissionário. O Lula, ele está eu ia dizer com o pé na porta, mas acho que é o pé do povo que está em outro lugar do Lula e por isso que ele está à beira da saída. E nenhum governo, em sã consciência, negocia com uma pessoa, um governante que está para sair. Como é que ele vai governar ou ele vai negociar planos que daqui 2, 3, 4 meses já não terão mais valia, porque outro governante provavelmente entra. Não se negocia com alguém à beira de uma eleição, todo mundo sabe disso. Então, de Estado mesmo, do Lula mesmo, nessa história, só teve a foto, se é que a foto ele vai usar, porque também num dia ele é amigo do Trump, e tira foto e diz que ele é muito importante por negociar com os Estados Unidos. No outro, ele diz que ele é descendente do Lampião e vai enfrentar os Estados Unidos com uma guerra em nome da soberania. Então vamos ver se ele usa pelo menos essa foto. Lula declarou que não vai pedir o apoio ao presidente Donald Trump na disputa eleitoral. Não existe nenhuma possibilidade de eu discutir esse assunto com qualquer presidente de qualquer país do mundo. Esse é um assunto brasileiro. Eles sabem disso. Eles também são presidentes. Eles também disputam eleições. Então, o meu respeito ao presidente Trump é porque ele foi eleito pelo povo americano. E só pelo fato de ele ter sido eleito pelo povo americano, não cabe a mim questionar. Cabe a mim levar muito a sério que ele tem mandato no povo americano para ser presidente desse país. E é assim que o Brasil trata ele, como tratamos qualquer outro presidente que foi eleito pelo povo.
Consta, aqui no estúdio a gente estava lembrando do presidente Lula prestando apoio, divulgando apoio à então candidata americana Kamala Harris. Tem outros exemplos aí, mas vou deixar você comentar, depois a gente volta para o estúdio. Olha, minha conexão deu um pequeno... Não sei se vocês estão com delay. Em primeiro lugar, são os ossos do ofício ter que ouvir o Lula falar, mentir e manipular as palavras, né? Ninguém está dizendo que o Trump vai interferir na eleição do Brasil. O que se pede é que os Estados Unidos sejam observadores imparciais, como já foram em vários outros casos suspeitos, né? E não faça aquilo que o Biden fez. Biden se meteu e favoreceu aí a eleição do Lula. Mandou emissários de CIA, Pentágono dar recadinho, mandou dinheiro da USAID para o TSE e para o STF. O Biden, sim, praticou ingerência. Agora, curioso ele falar que respeita, porque todos participaram de eleições, e aí vem essa sua concepção estranha de eleição, né? Venezuela é uma democracia relativa porque tem eleição, todo mundo sabendo que foi fraudulenta. Ele chama, e já chamou o Trump de nazista. Então ele respeita o Trump, que foi eleito pelo povo americano, ele vai lá, aperta a mão, dá um sorriso, vai negociar, mas chama de nazista. Ou seja, o Lula estaria fazendo exatamente isso que ele fez com o Trump hoje, com Adolf Hitler. É o que ele está dizendo para nós todos. Né? Então, nada que o Lula fala dá para assinar embaixo. É muita mentira, é muita narrativa. Aliás, ele mesmo falou, né? Eu acredito muito, cada vez mais, no poder da narrativa, exatamente. Para eles, tudo é narrativa, tudo é imagem, tudo é estética, e dane-se a realidade, os fatos, aquilo que realmente importa. Né? Paula, para a imprensa brasileira, né, essa aí, tradicional, o encontro está sendo tratado como um relativo sucesso, alguma coisa assim, ou neutro. Aqui nos Estados Unidos, os que estão dando alguma trela para esse assunto, que não são muitos, estão dizendo que em portas fechadas o Trump deu uma atropelada no Lula. A cara dele na coletiva de imprensa na embaixada denota um pouco isso, e o fato dele ter fugido da coletiva de imprensa de ambos juntos também comprova isso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!